Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje vamos falar sobre Bodies, 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 o novo slasher da A24 que deixou muita gente ansiosa aí desde que foi anunciado e que está sendo muito bem falado aí por onde está passando. Mas será que o filme é tudo isso mesmo? Para descobrir, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Antes de começar o vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa, tu já é inscrito aqui no canal? Se não, esse é o momento. Aqui eu falo de tudo um pouco sobre cinema de horror, desde as reviews dos últimos lançamentos, até dicas de filmes antigos e novos pra tu nunca ficar sem o que assistir. Já se inscreveu? Então, bora pro vídeo. Quem é o assassino? Essa é a pergunta que o espectador geralmente fica se fazendo enquanto assiste obras como Scream, Pânico, né? E outras obras aí semelhantes, numa espécie de subgênero do slasher em que o responsável pelas mortes dos protagonistas geralmente é um membro do próprio grupo ou algum personagem que apareceu na trama em algum momento. Nesses filmes, nessa vibe meio tipo jogo do detetive, é comum que a gente fique criando teorias mirabolantes para tentar desvendar o grande mistério de quem é que tá matando todo mundo ali. Pra, no final, a gente ser surpreendido pela grande revelação de quem é o responsável. E é justamente isso que Bodies, Bodies, Bodies se propõe a fazer no momento em que entra aí nessa espécie de subgênero do slasher, ao mesmo tempo em que atualiza essa premissa para a era digital, construindo dessa forma aí uma grande sátira, uma grande crítica às novas gerações e às suas vidas imersas nas redes sociais. Na trama, a gente acompanha o jovem casal Sophie e Bee, duas namoradas que vão passar uns dias lá numa mansão de um amigo delas, o David, junto com outros amigos da Sophie. O início do filme vai acompanhar a Bee, enquanto ela tenta se entrosar com esses amigos da namorada, e ao mesmo tempo vai expondo alguns conflitos existentes ali por baixo dos panos dentro desse grupo de amigos. Não demora para começar uma tempestade torrencial, fazendo com que os amigos se abriguem dentro da mansão. E ali eles começam a jogar um jogo que dá nome ao filme, o Bodies, 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 que tem uma pegada meio jogo do lobisomem ali, para quem conhece, em que as pessoas vão morrendo e os jogadores têm que descobrir quem que é o assassino. Mas é claro que nesse caso o jogo meio que se torna real e as pessoas começam a morrer de verdade. A partir do momento que os corpos começam a aparecer, o negócio vira um caos completo, com todo mundo apontando os dedos uns para os outros, tentando achar culpados e tentando se livrar da culpa. Conforme o tempo passa, mais gente vai morrendo e aqueles desentendimentos que estavam lá por baixo dos panos começam a vir à tona. Nesse meio aí de intrigas e assassinatos é que o filme se constrói até o seu final. Até aí nada de novo, certo? Pois bem, o grande mérito do filme está na forma como ele nos apresenta essa trama já clichê nesse tipo de filme de quem é o assassino, se desenrolando no sentido aí de expor as contradições e defeitos de adolescentes ricos e mimados que tentam a todo custo manter as aparências uns para os outros e também para o mundo lá fora. O que a princípio parece um grupo coeso ali de amigos, se mostra na verdade um grande amontoado de gente falsa, mentindo uns para os outros o tempo todo, em nome de uma relação de amizade já deteriorada, já corroída ali pelos anos, que é completamente insustentável fora das redes sociais. Tudo isso é mostrado pelo filme de uma forma extremamente satírica, com um humor ácido ali permeando as cenas de conflitos entre um assassinato e outro. Conforme o filme expõe o quão ridículas são essas débeis tentativas desses adolescentes de tentar forçar essa amizade que já não existe mais, além de escrachar a futilidade e esse aspecto genérico de certos discursos que são aí reproduzidos nessa era do cancelamento na internet, muitas vezes por pessoas sem um pingo de autenticidade. Sem dar spoilers, eu digo aqui que o final do filme é um tapa de luva na cara dos próprios personagens, fechando com chave de ouro essa grande sátira que o filme constrói. Ainda nesse sentido, tem uma coisa que esse filme faz que geralmente é tida como um demérito em outros filmes de terror.
Os personagens nesse filme, eles são todos tão apáticos que a gente não consegue se conectar de verdade com nenhum deles, a ponto de não se importar muito se eles vão morrer ou não. E, na verdade, essa apatia e essa falsidade acaba tornando todos eles muito irritantes. É sério, cada morte que acontece é praticamente um alívio para quem está assistindo o filme de tão insuportáveis que são os personagens. Isso normalmente seria um problema. Porém, a partir do momento em que o filme busca enfatizar essa falsidade, essa apatia, que são um problema das novas gerações, problema esse agravado pela exposição nas redes sociais, isso acaba contando como um ponto positivo para o longa, a partir do momento que ajuda a compor uma grande sátira às relações humanas na era digital. Para quem curte aqueles slashers cheio de sangue, membros e gore para tudo quanto é lado, eu já vou deixar avisado que Bodies não cumpre esse papel. Pessoalmente, é algo que eu já esperava. Porque o filme, desde que ele foi anunciado, ele nunca se vendeu como uma obra excepcionalmente violenta. O trunfo dele não é esse o objetivo do filme. Por conta disso tudo, eu considero pessoalmente que Bodies é um filme que ele se torna melhor pela crítica, pela sátira que ele constrói, do que pelo que ele apresenta enquanto filme de terror e principalmente de slasher. Citando aqui um grande amigo meu com quem eu conversei sobre o filme, ele é uma obra que fica muito melhor depois, quando tu reflete sobre ela, do que enquanto tu tá assistindo. Em resumo, se o que tu tá procurando é um slasher clássico, daquele tipo bem violento e assustador, Bodies não é o filme em que tu vai encontrar isso. Agora, se tu curte essa pegada mais satírica e essa ideia de comentários bem ácidos sobre os problemas e contradições das gerações atuais na era digital, com certeza é um filme que vai te agradar pra caramba. E por hoje era isso, meu povo. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esquece de deixar aquele like no vídeo caso tu tenha gostado. Isso ajuda muito, principalmente quem tá começando. E se tu já viu o filme, deixa aqui teu comentário para ver se as nossas interpretações batem em relação a Bodies. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima. Diz tchau, Lucifer. Diz tchau ali pra câmera. Tchau.